Muito bem, queridos, o nosso tema é Eclesiologia, um estudo bíblico reformado. Por que é um estudo bíblico reformado? Porque partimos da Bíblia e, naturalmente, vamos refletir toda uma história de doutrinas dentro desse escopo da história da igreja e, claro, como a nossa igreja é uma igreja reformada, o entendimento da igreja reformada. Porque apesar de existirem muitas igrejas no mundo e cada um dizer que o Deus é o mesmo, a verdade é que não é. Então vocês vão perceber isso à medida que nós avançamos aqui em todos os estudos. Os alunos que ficaram na última vez, nós tivemos 5 lições que foram divididas em 16 estudos bíblicos, né, sobre os assuntos em geral. E nesse sentido ficava cada vez mais claro que a igreja do Senhor Jesus ela é um diferencial. Você não deve confundir igreja de Jesus com denominação, porque senão você vai ter um problema sério. Mas você precisa avaliar todas as denominações a partir da ótica bíblica e, naturalmente, se você entender que a reformada é bíblica, e eu espero que você entenda isso, seguir nesse pressuposto também. Amém, queridos? Amém. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, o texto que eu escolho para nossa meditação é esse. 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Qual Deus? O Deus vivo. E ela é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Meu querido, o apóstolo Paulo é apóstolo, é mestre nas Escrituras e está ensinando um jovem pastor sobre como ele deve proceder na igreja. Ele está compartilhando a sua experiência, ele está pastoreando, está discipulando, está ensinando, e aquilo que Timóteo recebe do apóstolo Paulo, ele deve aplicar à igreja. É interessante, porque eu queria que vocês observassem algumas coisas aqui. A primeira, como se deve proceder na casa de Deus. Uma das maiores críticas que a gente vê hoje em dia é que no início não havia templo, né? No início não havia a casa de Deus, não havia, as pessoas se reuniam, né? Tinham tudo em comum, mas não havia nada disso. A ideia é você retirar a ideia do templo como uma coisa positiva e justificar aquelas pessoas que querem e que dizem que podem cultuar a Deus solitariamente em suas casas, sendo elas mesmas a igreja de Deus. Mas não é o que parece que está ali, é. Porque se o apóstolo Paulo está dando orientações para Timóteo como proceder na casa de Deus, a ideia é que existia um lugar onde a igreja se reunia. E esse lugar chama-se casa de Deus. Então, essa ideia de que ter um lugar para adorar é antibíblico, se fosse olhar só por esse texto aqui, eu acho que a gente já pode considerar, né? Porque há um lugar. E nesse lugar há um método de proceder. E esse método de proceder vem de onde? Será que ele vem do pastor? É ele que decide, é ele que escolhe? Eu vou formar aqui uma igreja, a igreja do Cuspe Santo, e eu vou estabelecer as normas dessa igreja? É assim que funciona? Ou será que nós devemos olhar para a palavra de Deus e verificar todos os ensinamentos que ela diz sobre como deve ser esse procedimento na igreja? Você vai dizer comigo que é isso, né? É esse último, né? Devemos olhar para a palavra de Deus e aplicar tudo que ela diz sobre a igreja. Há um procedimento. Então, meu querido, se há um procedimento, significa que a igreja não tem que ser aquilo que você quer que ela seja. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem várias ideias sobre a igreja, né? Alguém vai dizer assim, eu quero uma igreja com culto mais tradicional. Outros vão dizer, eu quero uma igreja com culto mais avivado. Eu quero uma igreja... Aí você pode dar em várias situações. A gente tem gostos peculiares.
Nós temos uma certa atração por estilos musicais, temos uma certa atração por estilos de mensagem, temos certas atrações por dinâmicas de culto. Então, seria uma grande miscelânea na igreja se nós resolvêssemos atender a todos, né? O que seria a igreja? É por isso que nós temos um padrão. Nós temos princípios de liturgia. Nós temos princípios de culto. E o grande desafio para nós é entendermos se esses princípios de culto estão baseados aonde? Na Escritura. Porque se estiverem baseados na pessoa humana, nos seus próprios gostos, nos seus próprios desejos, nós estamos incorrendo no mesmo erro que outros certamente estão incorrendo. Então, o estudo de eclesiologia bíblico-reformado também tem que ser uma análise se estamos errando em algum caminho. Porque eu sei que, via de regra, você, ao ouvir pregadores reformados, eles vão enaltecer a teologia reformada, não vão? Vão dizer que ela é melhor, vão dizer que ela é o suprassumo, né, e tal. E eu até concordo com isso, mas eu preciso verificar se estamos verdadeiramente seguindo os princípios da reforma. Porque às vezes a gente se esconde por trás da doutrina reformada a fim de justificar os nossos erros, né? Ou ignorar os nossos erros. A igreja reformada sempre se reformando. Ora, se estamos errando em algum ponto, devemos voltar no início e retomar a caminhada. Nós não somos como a Igreja Católica, que assumiu uma posição e manteve essa posição mesmo diante das indagações de Lutero e permanece assim até hoje. Deu para entender, queridos? A Igreja Reformada se reforma. Então é preciso que você, ao observar os princípios bíblicos que vão sendo levantados, se pergunte: estamos vivendo isso? Então há um lugar, a casa de Deus. E ele diz que a casa de Deus, obviamente, as pessoas que estão aqui reunidas na casa de Deus, ela é o quê? A igreja do Deus vivo. Você vai perceber, meu querido, que biblicamente falando, não existe igreja solitariamente. Nem naquele versículo mal aplicado, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque é 2 ou 3, né? Mesmo que você queira aplicar esse texto, não vai ficar legal. Não existe igreja solitariamente. Não é correto você afirmar que você é a igreja do Senhor Jesus pensando unicamente em você como pessoa. Não. Porque a igreja é um organismo. A igreja é um organismo. E um organismo tem muitos membros. Deu para entender? Já está pegando as figuras, né? Tem muitos membros. Outra situação. Tem muitos dons. Será que acaso uma pessoa pode receber todos os dons do Espírito para a sua própria e auto-edificação? Não. A igreja existe como corpo, tendo Cristo como a cabeça, justamente para funcionar nesse organismo, abençoando um membro ao outro, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Como que eu vou amar o irmão se eu não amo com ele? Como é? Como que eu vou amar o irmão se eu não amo com ele? Né? Então, assim, tem que ser o quê? O corpo. Então, essa ideia de que a igreja pode existir solitariamente também é um problema sério. Eu não estou questionando se essa pessoa é salva ou não, irmão. Observe. Mas eu estou dizendo que ela está cometendo um erro sério. Porque, biblicamente, a igreja é um corpo. Amém? Então, parece que é o que está aqui, né? Essa casa de Deus, que é o juntamento dessas pessoas, ela é a igreja do Deus vivo. Não um Deus morto, meu querido irmão, mas um Deus que se relaciona. Por isso que a figura do corpo é interessante, porque o corpo está vivo. Justamente porque todas as partes estão em pleno funcionamento. A igreja não é morta, a igreja é viva. E aí se usa 2 palavras aqui, coluna e baluarte da... O que é a verdade? Rapaz, vocês agora resumiram tudo, né? Então, vamos lá. O que é a verdade, né? Jesus é a verdade. A palavra, né? A palavra é a... Verdade. Jesus? Quem falou Jesus? Eu falei. Você tem certeza disso? Pô, ele falou que eu sou a verdade, é ele que é a verdade.
que mais é verdade, irmão? Só isso? Palavra. Tá aqui. Certo? Agora eu pergunto para você. Quem que é Jesus se não a palavra? Ele não é o verbo, ele não é a palavra, ele não é o logos? Sim. A ideia é que seja a palavra escrita, seja a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada mesmo? Oh, né? Seja a palavra simbolizada. Qual que é a palavra simbolizada? Quem souber vai ganhar o almoço lá na casa do Kisney. As profecias? Simbolizada. Simbolizado. Simbolizada. As profecias é a palavra pregada. Simbolizada. Quem souber vai ganhar o almoço lá na casa do Kisney. Eu tô chegando lá. Símbolo. Que é o símbolo, gente? Seria a cruz, pastor? Não. Se eu falar assim, mas tá, eu entendo o sentimento de você. Não. Estamos falando da. Olha só a relação. Palavra. O que é escrita? A Bíblia. Palavra encarnada. Quem é? Jesus. A palavra pregada, que é a mensagem, quando ela é fielmente exposta, transmitida. Você está vendo que está no contexto de igreja aqui? Então, qual é a palavra simbolizada? Não acredito. Põe na tela! Põe na tela, desce. Não, não é poesia, não, né? Não, pregada, profecia pregada. Verdade, gente. Um exemplo? Hã? Um exemplo? Não. Não, é a palavra também. Hã? Visível. Não. Apocalipse. É pregada. Não, muito bem, minha querida. Nossa. Palmas para Ana, palmas para Ana. Almoço na casa de Cristo. Por favor, Cristo. Providencie isso aí. Atenção, a resposta de Ana foi os sacramentos. É a palavra simbolizada. Você nunca pensou nisso, meu irmão? Olha aqui, ó. O pastor Anjo está aqui pregando no púlpito. Em algumas igrejas, na frente do púlpito tem o quê? Não. Na frente da mesa. Não. Gente, acabou de ter a resposta, vocês ainda não pegaram ainda. O que tem na frente, então? A mesa. Mesa, ceia. A mesa. Você já viu na igreja que a mesa está na frente do púlpito? É uma cadeira simbolicamente, né? Já viram uma mesa na frente do púlpito? Vocês acham que isso está lá por quê? Porque a cara é bonita, centralizar tudo? Não. Porque no centro está a palavra. A palavra pregada, que é Jesus. A palavra escrita, que é Jesus. E a palavra simbolizada, que também é Jesus. Jesus e... Deu para entender, gente? Aqui na nossa fica de lado, né? Fica de lado. Por quê? Eu acho que é por causa da... A Geni me responde depois, né? A Geni me responde. Mas não há nenhum problema de estar de lado, irmão. Tá? Agora, existem igrejas que têm as mesas e o púlpito e a estrutura feita toda de madeira, né? Aquela situação, vocês conhecem? Né? Então, nas igrejas que eu pastoreei, por exemplo, foram 4, 2 tinham a mesa no centro e 2 tinham de lado. As 2 que tinham de lado era por causa do espaço. Não cabia na frente. Né? E as que estavam na frente porque foram projetadas nesse sentido. Mas existe um símbolo aqui por trás. Deu para pegar esse símbolo? Agora, toda vez que vocês verem a mesa, vocês vão entender isso aí. Tá? Então, por que é importante definir a verdade? A verdade, portanto, é Jesus. Sendo na palavra, sendo na sua encarnação, sendo no símbolo do sacramento, sendo na pregação. E aí diz que a igreja, ela é o quê? A coluna e baluarte dessa verdade. Então, observe que a verdade, meu irmão, não é a sua verdade. Não é a sua, não é a minha verdade. Porque esse diálogo, quando alguém começa a falar assim, essa é a sua verdade, já me deu canseira já. Eu já nem continuo mais. Porque, meu Deus do céu, quando alguém começa a conversar com você, fala, porque a minha verdade é essa, eu já desisti,
já abandonei tudo, já avanço, prossigo, porque as pessoas acham que a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, não, irmãos. É um corpo, lembra? Lembra que é um corpo? Só tem uma verdade, porque só tem uma cabeça. E qual é a cabeça? Cristo. Olha, se tivesse 2, 3, 4, 5, 7, fosse um Tiamat da vida, aí você poderia ter várias verdades. Mas não. Só temos uma cabeça, que é Cristo. Ou seja, a cabeça que é Cristo é a palavra em todos esses níveis. É por isso que nós dizemos sola Scriptura. É por isso que nós dizemos solos Christus. Deu para entender, gente? Por causa disso, a palavra está no centro de tudo. Mas a pessoa diz, eu tenho uma verdade, não sei o quê. Não, você não tem, meu irmão. Na igreja do Senhor, a verdade é quem? Cristo. Por isso que diz que a igreja é coluna e baluarte. Essas duas palavras, elas são bem próximas no original grego. Mas basicamente seria isso aqui, ó. Captou? Se você pensar como um grego, coluna é essa haste que fica verticalmente erguida a fim de sustentar o peso da construção. E baluarte é a estrutura que fica abaixo, sustentando toda a estrutura de colunas. E aí a Bíblia vem e diz que a igreja, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna, o sustentáculo, aquilo que mantém de pé, sustentando, e ela também é a base de quê? Da verdade. Qual é a verdade mesmo, gente? Cristo. Então não é a minha verdade. Então a verdade que a igreja deve sustentar é a verdade de Jesus. O baluarte que a igreja deve fundamentar é o baluarte de Cristo Jesus. Se nós construirmos a igreja sobre outro fundamento que não seja a verdade, essa igreja se arruinará. Deu para entender? Deu para compreender, gente? Aí você vai me dizer assim, interessante isso, né? Eu quero que você abra aí comigo. Quem é bom de Bíblia aí? Vamos abrir as Bíblias, hein? Alguém abre para mim 1 Coríntios 3,16. Outra pessoa, 1 Coríntios 6,19. Outra pessoa, 2 Coríntios 6,16. Outra pessoa, 1 Pedro 2,5. E vamos analisar um contraste de coluna, baluarte com os templos pagãos. Quem achou 1 Coríntios 3,16, lê alto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis quem? Não é tu, não? Não, vós. É vós? Então é mais de um. Aqui está, não sabeis que sois santuário. Sois. Não é sou, não. Sois. Então é mais de um. Ok. Isso é importante. Porque a igreja é o quê, gente? É um corpo. Não existe igreja solitariamente. Então ele diz, não sabeis que vocês são santuário de Deus. A mesma expressão ali, ó. Casa de Deus, santuário de Deus, casa de Deus, templo de Deus. São todos termos iguais. E diz que o Espírito habita em? Então o que marca a casa? A presença do Espírito. Olha, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, qual é o sinal dela? A presença do Espírito. Por isso que quando um pregador anuncia na frente da igreja, que naquela igreja tem pessoas salvas ou não, ele está sendo bíblico. Ainda que ele não saiba quem são, mas ele está sendo bíblico. Se você não lembra da parábola do joio e do trigo, tudo bem, mas lembre que o que sela a igreja é o Espírito Santo. São todos que têm o Espírito? Que estão na igreja? Não. Quem tem o Espírito é o trigo. E o joio? Espírito de porco. Tá? Mas a igreja tem qual? Qual, gente? Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O corpo de quem? De vocês. Não é seu, né? É de vocês. Porque se fosse seu, alguém poderia dizer, meu corpo, minhas regras, né? Mas não. Aqui é o vosso corpo, as regras de Cristo. Então diz o texto, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, porque está concordando com o texto anterior. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é o santuário, você é o templo, você é a casa, enquanto todos. Não enquanto pessoa única, individual, isolada, solitária. Mais ênfase não dá para fazer, né? Todos. Igrejas são todos. E que tendes da parte de Deus e que agora vocês não pertencem mais a vocês mesmo. Veja, vocês não pertencem mais a vocês nem às suas verdades. Você pertence agora à verdade de Deus, ok? Se antes você tinha várias verdades, agora você só tem uma. Qual é? A palavra de Deus. Agora, 2 Coríntios 6,16. Quem está? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que nós somos o santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão Deus. Que ligação há, né? Existe uma ligação que eu vou falar aqui agora, né? Obviamente o apóstolo Paulo está dizendo que não há ligação por causa do sentimento que ele está indo contra aqui, que eu vou explicar qual é. Mas veja que mais uma vez ele diz que a igreja é o quê? Santuário de Deus. Santuário do Deus vivente. E a pergunta é, quem é? Eu? Não, ele diz, nós somos. Último texto. Quem é que está aí com o texto? 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Sois edificados o quê? Casa espiritual. Casa espiritual. Mais um sinônimo de templo de Deus, casa de Deus, santuário de Deus. E aí a pergunta é, quem é edificado? Você? O outro? Está no plural? Plural. Igreja é plural. São todos, irmãos. Ok? Então esse negócio de falar eu sou igreja e querer justificar, lá na minha casa eu posso adorar, eu solitariamente, ou não, a igreja não é o templo, né? A igreja é onde eu estou, porque onde eu estou, Cristo está, né? Então, tipo assim, gente, isso está errado. À luz dos textos que nós lemos aqui até agora. Vocês perceberam isso? Ou não está claro? Está claro ou não está claro? Se tiver coragem de refutar isso aí, pode refutar, meu querido. Aí qual que é a ligação que existe, então, entre a igreja e os templos pagãos? Que o apóstolo Paulo diz que não há uma ligação, porque ele diz que não pode haver comunhão dos crentes com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo. Porque eles entendiam que eles podiam vir na igreja no domingo, adorar a Deus, bendizer a Deus, altar a Deus, falar com Deus, participar do culto a Deus e nos outros dias da semana dar uma visitinha no templo de Diana, né? Lá uma visitinha no culto de Zeus, quem sabe numa orgiazinha, né? E tá tudo bem. Já viu isso por aí? É um outro que também, esse também me dá uma canseira. Quando a pessoa começa a explicar uma coisa e fala assim, e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não, meu irmão. Você está fora da escritura. Você está fora da escritura, não tá tudo bem. E as pessoas estão nessa aí, né? De tá tudo bem, não está tudo bem. Então o apóstolo Paulo confronta essa situação. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas existe uma ligação aqui. Qual é a ligação? A ligação da coluna e do baluarte. Se eu pegar, por exemplo, o templo da deusa Diana, eu acho que o apóstolo Paulo tinha isso em sua mente quando ele escreveu essa ideia de coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque o templo da deusa Diana era uma das grandes maravilhas daquele mundo. O que você vê hoje na Grécia, você já foi na Grécia? Já andou ali perto do templo? Já viu aquelas colunas caídas? Eu não. Mas elas estão lá. Elas estão lá. Mas veja,
era uma das grandes maravilhas daquela época. 137 colunas erguidas. 137 colunas erguidas. Cada uma delas tendo 20 metros de altura. Para você ter uma ideia, você já foi no Cristo Redentor? Melhor, né? Mais perto. Cristo Redentor. É mais ou menos o tamanho do Cristo Redentor, cada coluna, né? Acho que o Cristo Redentor tem 25 ou 30 metros, mais ou menos. Então, seriam 127 Cristos Redentores formando as paredes do templo da deusa Diana. E o seu baluarte, que é o seu fundamento, é onde ocorria todo aquele culto pagão, satânico, orgiástico, totalmente ofensivo a Deus, que alguns crentes queriam participar. O apóstolo Paulo diz, não há comunhão das trevas. A pergunta é, onde está o templo da deusa Diana? Onde estão as suas 127 colunas? Onde está o seu baluarte? Estão destruídos. Mas a pergunta é, a igreja, ela tem uma coluna só. Ela tem apenas um baluarte. Na sua simplicidade, ela é poderosa e permanece até hoje. Amém? Amém. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. E por causa disso, ela permanece. Tantas pessoas na história disseram que a igreja ia morrer, que a igreja ia acabar, que a igreja ia perecer. Não, irmão. A igreja ela é sustentada por Deus. Ela é a igreja do Deus vivo. Ele está vivo. Ele cuida do seu povo. Ele cuida da sua igreja. Ele mantém um remanescente fiel, guardado, mesmo que tudo ao redor esteja caindo. Amém? Muito bem. Então, a igreja do Deus vivo é justamente a coluna e baluarte da verdade. E aí, nesse sentido, meu querido, o que nós vamos ver nas aulas? Nós vamos pensar, basicamente, na natureza da igreja. O que é a natureza? A essência da igreja. O fundamento da igreja. De onde ela veio? Para onde ela vai? Quais são as colunas que Cristo levantou que devem ser lembradas por todos nós? Qual é a liderança? Se eu pensar só em liderança, na sua mente vem o quê? Só em liderança. Me diz aí os nomes que vêm na sua cabeça. Nossa, hein? Primeiro é o pastor? Rapaz, deixa eu anotar para não esquecer, tá? Vamos ver se vocês estão bons. Pastor, quem mais? Presbítero. Até numa citação, o diácono está abaixo do presbítero, hein? Gente, tem que lembrar do diácono, hein? Diáconos. Quem mais? Tem mais, gente? Cargos. Apóstolo. Não precisa ser na nossa igreja. Tudo que você já ouviu na sua vida. Apóstolo. Bispo. Pastora. Profeta. Não é um cargo, mas hoje tem sido, né? Missionário. Ancião. Isso aí já está muito. Ancião. Evangelista. Marido não. Ninguém se chamou de marido ainda. Missionário. Tá aqui. O que mais, gente? Tem muito mais, hein? Tem muito... Ministro. Levita também tem. Quem? Levita. É os vídeos de louvor, estão chamando de levita. O que mais? Tem uns contos. Lembra? Oi? Doutor, mestre. Vou colocar mestre aqui para representar os dois. O que mais? Hã? Evangelista. Ministro, aqui, ó. Rev. Vou botar aqui. Rev. Tem mais, gente. Vai no contexto da Assembleia. Evangelista. Presidente. Tá aqui. Tá. Obreiro. Vai no contexto bem louco aí. Vai lá. Cozinheiro. Lembra mais não? Tem mais nada não? Missionário, já falou. Presbítero, vamos considerar dentro da pastora, diaconisa, todo mundo junto no mesmo pacote, que tá tudo errado.
Ibelista. Hã? O Ibelista. Ibelino? Ibelino. Não, Ibelino não é o cargo, não. Ele queria que fosse, mas não. Tem o Estevam Hernandes, que é o pai apóstolo. Pai posta? Eu acho que ele rejeitou isso aí, né? Tem unção para um dia apóstolo. É, não é? Pai posta. Ah, ungido. Tem ungido também. Não, pastor ungido. Pai posta. Um dia você chega. Padre. Freira. Freira. Não, por ainda não. Acabou? Mais nada não? Tem, hein? Ó. Tem aqui, ó. Baterista não é nada. Patriarca. Patriarca. Quem? Igreja, gente, igreja. Sacerdote. Sacerdote. Tá bom. Olha aqui, ó. Olha aqui comigo. Eu dei só como exemplo. Só como exemplo. Mas veja. Só aqui, uma pesquisa rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cargos. 20. Aí você me diz assim, pô, será que na natureza da igreja, se eu for olhar os princípios bíblicos da igreja, eu vou encontrar embasamento bíblico para 20 cargos? Será que a igreja consegue compor-se com esses 20 cargos aí? Alguma coisa está errada, não? Tá ou não tá? Tá. Então, quando você estuda a natureza da igreja, você vai entender, dentre vários assuntos, a definir pela Escritura qual é a coluna, por exemplo, bíblica, em termos de liderança na igreja do Senhor. Vamos fazer o pano de fundo bíblico e concluir, à luz do Novo Testamento, qual é a liderança bíblica. Aí você vai pegar essa conclusão, vai olhar para a sua igreja e vai falar o seguinte: a minha igreja é assim? Se ela for, ponto para ela. Se fala assim, a igreja não é assim, poxa, precisa melhorar, né? Precisa acertar. Deu para entender? Natureza da igreja. Depois veremos as marcas da igreja, que você já sabe quais são, né? Quais são as marcas da igreja? Quem lembra? Sempre são lembradas. Alguém lembra? Marcas da igreja? Eu nunca ouvi falar isso. Nunca ouviu falar? Mas já ouvi. Aqui, ó. Vamos estudar as marcas. Quando se fala que uma igreja verdadeira é uma igreja que prega fielmente a Bíblia, nós estamos falando de uma marca. Quando você fala que a igreja ela administra a disciplina, é uma igreja que disciplina, que trata com o pecado, essa é uma marca da igreja. Quando você vê que a igreja administra corretamente os sacramentos, essa é uma marca da igreja. Então são marcas que são utilizadas ao longo da história para definir igrejas mais puras e menos puras em relação ao Evangelho. Vamos estudar isso. Ok? Vocês entenderão? Eu falei do governo aqui, né? Quem governa a igreja mesmo? Tem certeza disso? É Cristo mesmo? Ah, os três. Se for uma igreja bíblica, é Cristo. Muito bem. Então, por exemplo, estamos aí na luta para comprar um templo, não é isso? Então, vamos imaginar que apareceu o templo. Cristo vai lá pagar para a gente? Hã? Não estou espiritualizando. Se você fala para mim que todo o ouro da prata é de Jesus, é Ele que vai pagar, eu sei disso, irmão. Eu estou falando, Cristo vai lá e vai assinar o contrato. Ele vai assinar a escritura? Ele vai fazer isso através de quem? Liderança. De quem, gente? De uma liderança. Cristo levantou uma liderança? É a pergunta. Sim. Então, quando nós estudamos o governo, a gente vai começar com o governo espiritual de Cristo e vamos perceber que Cristo, ele escolheu homens para manter esse governo na igreja a partir de quê mesmo? Da verdade. Qual é a verdade? Cristo. É por isso que quando se elege um oficial numa igreja, é uma escolha importantíssima. Porque você está assinando o futuro da igreja.
E não vem espiritualizar de novo, dizendo que o futuro a Deus pertence, pastor. O senhor não pode dizer. Irmãos, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Apesar que tem uns esquerdistas falando que tem que se analisar, mas 2 mais 2 é igual a 4. Ora, se você coloca uma liderança ímpia na igreja, você terá uma igreja ímpia. Se você levanta uma liderança preguiçosa na igreja, você vai ter uma igreja preguiçosa. Se você levanta uma liderança política na igreja, você vai ter uma igreja política. Olha, 2 mais 2 é igual a 4. Agora, se você levanta uma liderança conforme as colunas e o baluarte da verdade, a chance dessa igreja ser a igreja de Cristo é de qual? Deu para entender a diferença? Então, nós vamos... O pessoal 100%. É isso que vemos aqui em governo, ok? Depois vamos estudar o que, gente? Os sacramentos. Quantos sacramentos são mesmo? São 7, não é isso? O pessoal que foi sem recebido agora, não é isso, Cláudio? São 7? 7, número perfeito, número de Deus. Não? São 7 na igreja católica, né? Na igreja protestante são quantos? 2. Então, veja que já existe uma distinção da igreja católica para a igreja protestante em geral, em quantidade. Agora, quando você pensa nas igrejas protestantes, aí você pensa na margem histórica, protestante histórica, aí você pensa nas igrejas evangélicas pentecostais, e depois você pensa nas igrejas evangélicas neopentecostais, as diferenças sobre a Santa Ceia são grandes. Ainda que sejam duas oportunidades. Ceia e batismo. Mas eles vão interpretar de maneira diferente, de maneira que se você é presbiteriano e vai em alguma dessas igrejas, você poderá ou não participar da ceia, mesmo estando em comunhão. Pastor, essa casa aí... Você voltou lá no início? Diga. Diga, Mal. Essa casa que o senhor falou aí, só para esclarecer para mim. Cadê que a minha casa pegou tão besta, né? Só besta. Diga. Mas essa casa aí, tipo assim, eu vou, não é a balsa tá aqui, né? É a balsa, tipo assim, eu vou lá não. A igreja vai se reunir. É o lugar. É o lugar. É o lugar. Físico ou a casa? É o lugar onde todos estão reunidos. Pois é, eu vou me reunir com o povo. Sim. Isso. Isso. Senão dá a impressão que eu vou passar. Não. É o lugar. Agora, se esse lugar... Ou é nós? É o lugar e nós. As duas coisas. É, porque onde nós estamos aqui... Pois é, mas não era, porque a igreja primitiva é discípulo, então vamos descobrir. É se reunir. Eu destruí esse argumento justamente no início. Não, pois é, mas a casa é nós, assim, por exemplo, assim, não era ser aqui, ou você vai, por exemplo, a igreja, se chiqueia, vai reunir lá no apartamento. Sim, querida. Essa é a... Maura. Essa é uma parte, 50%, correto. Segunda parte. Todas as vezes que foi utilizado o termo, foi utilizado no plural. Todos reunidos. Então, a igreja, a casa, o templo, o santuário, a edificação espiritual, todas essas expressões são utilizadas aplicando a um lugar e às pessoas reunidas. Não entendeu ainda, Maura? Você sozinha lá. Não, sozinha não. Mas Olha, com todos de forma Não. Você não tem que ter a figura do templo, você tem que ter a figura do lugar. As paredes foram quebradas. Entendeu? Veja, o que as pessoas têm dito é que um templo não deve existir. Né? Não, mas é isso que eu quis destruir. O templo não deve existir. E aí eu disse, biblicamente, um lugar deve existir. Um lugar deve existir. Não, um lugar. Porque tem que ter um lugar onde as pessoas se reúnem. Esse lugar é chamado de casa de Deus. Então, o nosso lugar é onde? 60 Olímpia Eva. É aqui que nós estamos reunidos, não é? Então, ter um lugar para reunião é importante. Porque as pessoas estão dizendo, eu posso ser casa de Deus na minha casa.
Entendeu? Não. Então, nesse sentido, quando Paulo escreve a Timóteo, né, ele está falando da casa de Deus, apontando no lugar, e ele fala que a casa de Deus, o lugar, é a igreja do Deus vivo. É o corpo reunido. Aproveitar a passagem. A igreja da China. Deus não habita em tempos. Verdade, velho. Então, eles estão usando essa coisa. Mas todos os textos que nós lemos disseram que ele habita onde, meu querido? Então, em nós, a resposta correta. Se você falasse assim, em mim, estaria correto? Não. Estaria. Mas não no sentido da igreja. Uma igreja. A igreja são todos. Entendeu? Mas o que te faz parte da igreja? Ele habitar em você. Entendeu? Ele habita em você. Só que você não é igreja sozinho. Você foi selado pelo Espírito para estar com outros. Sabe? Gente complicado, difícil. Sabe? Gente difícil mesmo. Nossa. Entendeu? Vai ser caminhar juntos. Né? Os mais fortes exortarem os mais fracos. Os servos, os maiores, aqueles que querem ser os maiores, ser aqueles que servem. Deu para entender, gente? Meu tempo chegou, né? Tá. Então, só para concluir aqui, irmãos. Então, natureza, o que forma a base da igreja, as marcas de uma verdadeira igreja, o governo da igreja, os sacramentos da igreja e os desafios atuais da igreja. E aí, por desafios atuais, a gente pensa em quê? Pensa em ordenação de pastora, presbítera, diaconisa, a gente pensa em desigrejados, né? Pensa em Santa Ceia online, batismo online, coisas assim que acontecem no contexto nosso, que a gente fica perguntando, deve acontecer ou não deve acontecer? Então essa é a última lição. Amém? Amém. Então é o seguinte, irmãos, todos aí que tem um aplicativo já verificaram se está aparecendo lá a classe de eclesiologia? O Church Center. Se você não tem ainda, me procure depois que eu vou te ajudar. Se você observe lá se está tudo certo, ok? Todas as aulas eu vou postar lá. Todos os materiais de apoio postarei lá. No próximo domingo eu vou passar aqui uma lista para colher os e-mails de vocês, porque eu vou mandar por e-mail também. Então, é o seguinte. Vocês têm acesso no aplicativo e no e-mail. Se vocês chegarem aqui sem ter lido o material... Meu Deus, Jesus. Alguém pode explicar, Rose? Obrigado, Daniel. Ele vai mandar aí. Não mandou ainda não? Perdoe a minha insuficiência. Então, atenção, queridos, veja. Eu enviarei as leituras à medida que as lições avançam, ok? Geralmente mando até quarta-feira, você lê até domingo aquele material, tá bom? Para preparar-se para a aula. Essa aula, portanto, hoje foi gravada e eu enviarei o link caso você queira ouvir novamente quando estiver trabalhando, né? O William ali, por exemplo, quando ele estiver lá limpando as gramas da vida, ele pode, ao invés de ficar ouvindo funk, ele pode ouvir a aula da Escola Bíblica Dominical. Quem está dando aula também, essas gravações. Sim, dando aula. Tá bom, gente? Breno, explica aí para acessar grupos, né? Isso, você vai clicar aí no seu aplicativo Church Center, tem um ícone grupos, ok? Vai no more, né? Tem um pontinho do lado, É mais, more. direito, more, e aí você clica lá, vai aparecer grupos, clica em grupos e aparece as salas que você está matriculado. No meu caso é todas, mas no seu caso provavelmente vai ser a classe de eclesiologia e alguma classe do departamento infantil, que você é professor auxiliar. Tá bom? Amém, queridos? Então vamos orar para encerrar a aula.